Tiago, capítulo 1, versos 2 ao 4. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém? Vamos orar, fecha os teus olhos. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua Palavra, pelo livre acesso a ela. Fala conosco, Senhor. Ministra não apenas nas nossas mentes, fala no nosso coração, de tal forma que possamos ser tocados, transformados, iluminados, e possamos sair daqui diferentes da forma com que entramos, alimentados pela Tua Palavra, fortalecidos pelo Teu Espírito. Encha-nos, Senhor, encha-nos, Senhor. Precisamos ser preenchidos pelo Teu Espírito, precisamos ser alimentados pela Tua Palavra. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas mais difíceis para nós entendermos a nossa racionalidade são as provações, são as tribulações da vida, são as aflições. É claro que quando a palavra de Deus nos chama a sentir alegria pelas provações, pelas tribulações, parece meio contraditório, meu irmão. Isso contradiz a nossa razão em tudo, né? Mas se você olhar pela percepção correta, pela ótica de Deus, pela percepção bíblica, a gente encontrará a resposta para essa afirmação bíblica de que nós podemos sentir alegria pelas provações, pelas tribulações. Não é fácil enfrentar, e muitos enfrentam perdas pessoais, perdas materiais, falta de emprego, um relacionamento que termina, um relacionamento que não acontece, ou um emprego que não aparece, ou uma situação de saúde que não melhora. Há vários aspectos da vida que nos deixam muitas vezes em situações de desânimo, de tristeza. E a Bíblia nos chama a ter alegria por isso. Será que é possível nos alegrar diante das tribulações? Não é? Será que é possível encontrar sentido no que a Bíblia está dizendo? E a palavra de Deus diz que nós devemos ouvir o Espírito de Deus, o Espírito que emana do Senhor, e não o Espírito do mundo. Quando a Bíblia fala do Espírito do mundo, está falando da razão humana, da racionalidade humana, que não pode enxergar nas coisas de Deus aquilo que é real e verdadeiro, porque as coisas do Espírito de Deus são loucuras para os homens. Elas não podem ser compreendidas por eles, porque elas se discernem espiritualmente. Quando olhamos para a Bíblia, para os personagens bíblicos, certamente nos vem à mente, quando pensamos em aflição, em prova de fé, aflição, tribulação, perdas somadas. Não há personagem que nos fuja da mente que não seja Jó. Tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, tudo que ele viveu, né? Para perda de filhos, perda de bens materiais, perda de saúde a ponto de ter, cortar as suas feridas com cacos de telha, os seus tumores. Mas se a gente olhar com mais propriedade, talvez o maior exemplo
de uma fé provada é o de Abraão, né? Quando Abraão ele é provado na questão do seu filho Isaac, em Gênesis no capítulo 22. Por que eu digo isso? Porque uma coisa é aquele que você ama morrer, perder pessoas que você ama por acidente, por circunstâncias sejam diversas. Mas uma coisa é alguém dizer-lhe que você tem que matar a pessoa que você ama. Essa foi a prova de Abraão. Deus chegou e disse para ele: vai lá e sacrifica o teu filho, teu único filho, a quem tu amas, né? Isso é uma prova ainda mais complicada, porque uma coisa é você perder por circunstâncias normais da vida cotidiana, ainda que a gente não entenda, não compreenda, não aceita facilmente, mas outra é você ser, né, mandado a tirar a vida de quem você ama, como Abraão foi. Abraão foi, recebeu aquela ordem, pegou Isaac com mais 2 dos seus empregados, foram até o monte, subiu com Isaac levando a lenha, o cutelo, levando o fogo, levando tudo. Isaac já rapazinho, e ele pergunta: pai, mas falta, cadê o cordeiro? Eu disse: Deus proverá. Abraão amarra Isaac, Abraão pega o seu cutelo e vem. Abraão tinha certeza de que Deus era um Deus que não sacrificaria vida humana, não era como os deuses pagãos. Abraão tinha pela fé a certeza de que Deus podia ressuscitar dos mortos. Mesmo assim, ele foi com tudo para sacrificar o seu filho Isaac, até que o anjo do Senhor bradou do alto bem forte e disse: não faça mal. Deus interveio, né? Então, talvez seja esse o exemplo de fé mais provável. A questão é que da tribulação, da aflição, da provação, que você pode, tudo no mesmo pacote. A questão é que ninguém passe ileso delas, e elas sempre vão estar rodeando nossas vidas. Não tem como não rodear. Não tem como você passar sem elas o tempo todo. Jesus disse claramente: no mundo tereis aflições. Ele não está dizendo que você pode ou não passar. Você vai sempre estar sujeito a elas. Não há como se livrar delas em momento algum. E há um grande perigo quando certas pessoas passam um bom tempo sem enfrentar provações, privações, tribulações, e ele começa a achar que a vida dele está próspera por isso, e que ele acomodou, que ele não vai ter, ele não vai passar por isso. É um grande perigo. É um grande perigo achar que você vai estar ileso e de que nada vai te acontecer. E há um discurso errôneo de fé, de que você tendo Jesus, você está seguro de todas as coisas. Não. O próprio Cristo disse que você vai passar, mas não perca o ânimo, não desanime. Eu venci. Há uma frase de um puritano antigo que dizia o seguinte: Deus tinha um único filho sem pecado, mas não tinha nenhum filho sem uma cruz. Não foi? Jesus disse o quê? Aquele que quer seguir-me, vem, pega a sua cruz e siga. Então, ninguém escapa das provações.
A questão primeira é essa. As provações, as tribulações, as aflições, elas sempre existirão enquanto vivermos nesse mundo temporal, da existência temporal. Elas deixarão de existir só na eternidade, quando Cristo voltar. Aí não vai haver choro, nem ranger de dentes, não vai haver dor, sofrimento, tristeza, né? Como Deus realmente nos criou e para aquilo que Ele nos criou, né? Agora, eu quero destacar aqui alguns pontos, porque a palavra de Deus, o subtítulo é muito os benefícios das provações. Como é que eu posso ter alegria? Como é que as provações me beneficiam? E eu, essa semana, refleti muito sobre isso, né? Porque não só para a vida da gente, ou para a vida de quem nos cerca, a gente olha e vê que as pessoas costumam idealizar uma vida próspera quando eles estão livres de qualquer problema. Vejo como as pessoas entendem a paz como ausência de conflitos e aflições. E isso é perigoso, porque diante de um evangelicalismo, muitas vezes que a gente vê por aí, parece-nos que a vida de fé e de prosperidade é uma vida ausente de tribulação e de provação, o que é contraditório. Por isso nós vimos quantas pessoas professando a sua fé, frequentando a igreja há anos, e quando passam por determinadas coisas entram em desespero, não conseguem enxergar sentido nenhum em passar por certas coisas, a ponto de questionar Deus o tempo todo. Por que Deus permite? Por que tem que ser assim? Nós cantamos aqui uma canção que foi tirada do texto de Abacuque, capítulo 3. E esse livro de Abacuque, que contém 3 capítulos, começa com o profeta questionando Deus por permitir que os caldeus viessem e dominassem seu povo. E desse texto ele aprende na resposta de Deus que o justo viverá pela fé. E aí, se ele começa questionando, ele termina dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja gado no curral, ainda que as ovelhas estejam eliminadas, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então veja bem como as coisas acontecem. E nós precisamos entender quais são esses benefícios. Só olhando para o texto, a gente consegue enxergar mais coisas. Sim, conseguimos enxergar bastante coisas. Primeira coisa, as provações ou as tribulações, as aflições da vida, elas produzem, elas servem para testar a nossa fé. Elas servem para revelar a nós mesmos em que estágio estamos de fé. Se temos uma fé forte, robusta, ou uma fé fraquinha. Fé do tipo daqueles que acreditam só de dar crédito a Deus pelos benefícios que dá e não por ser quem Ele é. Né? Quando Deus testa a nossa fé, Ele não testa para que Ele saiba quanta fé nós temos. Seria algo bem intrigante você pensar que Deus precisa te testar para saber o que você pensa, o que você sente e que fé você tem. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele conhece os nossos corações, Ele conhece os nossos pensamentos. Ele não precisa provar a nossa fé para ver o que eu tenho. Não foi para isso que Ele provou Jó. Ele não provou Jó para mostrar para ele que fé Jó tinha. Ele sabia a fé que Jó tinha. Ele fez isso e faz conosco
para mostrar para nós mesmos que fé nós temos. Para que nós saibamos que nível de fé nós temos. Veja que o livro de Jó, no capítulo 41, diz: eu antes te ouvia, te conhecia, de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Nem Jó sabia verdadeiramente que nível de fé ele tinha. E muitas vezes nós precisamos das tribulações, das provações, do benefício que ela traz a nós. Por isso tem que nos trazer alegria. É mostrar, revelar a nós mesmos em que estágio de fé eu me encontro. Se a minha fé é realmente uma fé forte, ou se ela é apenas uma fezinha, uma crença, um acreditar religioso, se ela é apenas uma opção religiosa. Um outro lado aqui é que a provação, a tribulação, a aflição, ela serve para o benefício dela, porque ela serve para nos humilhar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Por que isso, hein? Porque se há alguma coisa que é inimigo das nossas almas, é o orgulho. E o amigo das nossas almas é a humildade. Por isso que a palavra de Deus, até no livro de Tiago, diz: Deus resiste aos soberbos, orgulhosos, prepotentes, presunçosos, mas aos humildes Ele dá a sua graça. Há tanta gente dentro da igreja ensoberbecido, orgulhoso da sua fé, orgulhoso da sua religiosidade, orgulhoso da sua postura. A vaidade, ela é tão sutil e traiçoeira que ela pode vir para os dois lados, para aquele que verdadeiramente está fora do contexto, como aquele que se acha muito santo. Por isso os fariseus eram tão orgulhosos, prepotentes, presunçosos, de coração duro, porque eles tinham orgulho da sua religiosidade farisaica externa. Então precisa ser quebrado isso, né? Se você lembrar lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, fala do espinho na carne do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que foi trasladado, foi levado, teve visões celestiais, espiritualmente falando. Aquele homem que até pedaços de suas roupas curava as pessoas. Tinha um espinho na carne que ele clamava a Deus, por 3 vezes clamei, o Senhor disse: a minha graça a ti basta. E aí ele disse: agora eu entendo, quando eu sou fraco é que eu sou forte, que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Minha graça te basta. Quando é que a graça basta? Ela só é reconhecidamente algo que é suficiente para as nossas vidas quando a nossa humildade consegue enxergá-la. Até o homem de Deus tem que ser quebrado no seu orgulho, porque até os feitos que ele é usado por Deus como instrumento tornam para ele uma armadilha de orgulho e vaidade. Há tanto pastor orgulhoso de sua igreja grande, seu ministério fazendo parte de muitas coisas. Há tanto crente orgulhoso da sua denominação, do seu pastor, de o que ele faz ou deixa de fazer. Então, as tribulações vêm para nos jogar o pau. Os humilhados serão exaltados, os que se exaltam serão humilhados. Assim diz o Senhor. Ela também serve para nos desapegar das coisas mundanas. Não há remédio melhor para nos desapegar do mundanismo do que as provações, do que as privações, do que as tribulações, as aflições. Toda vez que você enfrenta uma aflição, você começa a perceber o que tem valor na vida. Você começa a entender, a discernir a separação do que realmente tem valor na vida. Quando essas tribulações não acontecem muito tempo, as pessoas começam a se apegar demais às coisas do mundo. Isso acontece com qualquer um de nós.
Quantas vezes nossos planos sempre estão envoltos de coisas do mundo. Nossas conversas estão envoltas de coisas do mundo. Nossos sonhos estão sempre preenchidos e recheados de coisas do mundo. Quando as tribulações vêm, a gente começa a fazer das coisas de Deus. A gente começa a ter mais prazer nas coisas de Deus. A gente começa a buscar mais a Deus. A gente começa a ver mais valor e sentido nas coisas de Deus. E todos nós somos sujeitos a isso. Todos nós somos sujeitos. Então é um benefício, mais um dos benefícios dela, me desapegar daquilo que eu não levo para a eternidade, daquilo que me afasta de Deus, daquilo que eu considero prosperidade. Pode perceber que mesmo dentro da igreja, o quanto de nós, igreja de Cristo, igreja que deveria estar muito mais voltada para Deus, estamos voltados para o mundo, e estamos alimentando as nossas vidas e dizendo que o melhor de nós é o que Deus está nos dando, que o mundo está nos dando, o que nós estamos conquistando neste mundo. Ninguém está dizendo que não é bom realizar sonhos, conquistar, concretizar projetos, planos, mas está dizendo que isso são resultados, que isso são consequências, mas que o maior de todos os planos é voltar-se para Deus, é estar firmado nas promessas de Deus, é estar repousando nos braços de Cristo Jesus. Então você percebe que o tititi está sempre em volta das coisas do mundo, né? Até as coisas mais superficiais que for. Acaba o culto e as conversas não são a respeito da palavra, da vida de Deus, são a respeito de várias coisas superficiais do mundo. O jogo, a viagem, isso, aquilo, né? São tantos assuntos e na maioria das vezes que não tem nada a ver com as coisas espirituais que você acaba de ser alimentado. Então veja que é outro benefício que nos dá. Um outro benefício enorme das privações, das provações, das tribulações, das aflições da vida é aumentar a nossa expectativa da eternidade, né? Sem as tribulações, sem as provações, nós não criamos em nós a expectativa correta da vida de Jesus e da vida eterna. Nós nos preocupamos aqui, nós queremos viver o máximo que puder aqui, nós queremos desfrutar o máximo que puder na terra, né? Por isso que hoje as igrejas falam tão poucos de vida eterna, de salvação, de pecado, de santidade, de céu, de inferno. Porque são as tribulações, as provações que me fazem aumentar a minha expectativa do céu. Eu só olho para o céu, espero o céu, quando eu realmente entendo, passo por determinadas aflições que me tiram da zona de conforto errônea, enganosa do mundo, e me faz olhar para o céu e perceber que a promessa de Deus não foi tornar minha vida aqui fácil, não foi tornar minha vida aqui tranquila, foi de fato me dar sentido, propósito, caráter através da fé, para vencer as dificuldades da vida, olhando para as promessas de Deus. Eu tenho uma canção que eu fiz, chama Minha Casa Lá no Céu. E quando eu canto, eu morro de rir, porque há pessoas que acham que essa música tem que ser cantada nos seus velórios. É exatamente a resposta de que muitas vezes você só pensa nas coisas do céu depois que você está no fim da vida aqui. Quando a gente deveria caminhar dia a dia na expectativa do céu e não do mundo. Então as tribulações, elas são benefícios que nos fazem alertar para isso, nos ajudam a olhar para o céu.
a expectar as promessas do Evangelho. Outra coisa que ela faz é testar o nosso amor por Deus. Veja quantos benefícios, eu podia citar inúmeros. Testar o nosso amor por Deus. Abraão foi testado aonde? Abraão, meu filho, pega o teu filho, aquele a quem tu amas, e sacrifica. As tribulações, elas servem para mostrar em que lugar Deus está na nossa vida. Se Ele é primeiro, se Ele é centro, ou se Ele é apenas periférico. É só aquele que vai me servir, me ajudar, me proteger, ou se Ele é o Senhor da minha vida. Se eu amo acima de todas as coisas. Temos problemas inúmeros com pessoas, com relacionamentos, somente com famílias, quando elas divergem, né? Quando elas não professam a mesma fé que nós. E a gente fica muito preocupado com eles, fica tentando, né? Apaziguar daqui, abraçar daqui, ajeitar daqui. Hoje a gente vê a igreja tentando viver o politicamente correto. Não fale, não julgue, não diga, não isso, né? Que isso é uma falácia, uma covardia, uma mediocridade de líderes que por interesse, por ganho, como políticos fazem, como pessoas de outros segmentos fazem, para ganhar os seus adeptos, entra no politicamente correto. Eu não acuso, eu não falo mal de ninguém, eu não me posiciono de maneira nenhuma. Isso é uma covardia insana de falsos e frágeis pastores e líderes, né? Que não mostram que Deus tem que ser maior. O próprio Jesus diz: eu não vim para trazer paz, mas para espada, divisão entre pais e filhos, marido e mulheres, entre irmãos, entre isso e aquilo. Se você não me amar mais do que amar seu pai, sua mãe, seu filho, quem quer que seja, você não é, amar mais do que sua própria vida, você não é digno de mim. Isso foi Jesus que disse. Onde está o teu amor por Deus? Eu amo Jesus. Ama? Quantos eu tenho visto, tanto da igreja, quando acontece alguma circunstância, quando um filho desvia, quando alguma coisa desvia, ele desvia junto. Quantos eu tenho visto acontecendo? Pessoas que não educam a sua família de acordo com a palavra de Deus, não assumem a responsabilidade que tem de acordo com a palavra de Deus. Quando vê alguma coisa acontecendo, ele acaba indo junto para se justificar, juntamente todos abandonam. Ao invés de iluminar o trazer todos, afastam-se todos. Aí se pergunta, por que a pessoa está assim? Porque nunca amou Deus como falava. Ama os seus, ama a sua vida, ama a sua conveniência muito mais do que Deus. Deus é apenas uma figura a mais de sua vida. Então a aprovação serve para testar o nosso amor por Deus. Abraão não respondeu, peraí Senhor, vamos pensar aqui, não é culpa minha, é um filho, o Senhor demorou a me dar. Quantos anos eu esperei por essa promessa? Fui ter um filho da promessa com 99 anos, com quase 100 anos, e estou aqui por um milagre, um sinal. Agora o Senhor me pede para tirar a própria vida. Abraão jamais argumentou. Abraão pegou Isaac, pôs e obedeceu. Essa é a maior prova de amor que você pode dar para Deus, a obediência. Jesus falou: aquele que me obedece aos meus mandamentos, esse é o que me ama. Então, se alguém que está ao seu redor foge da estrutura dos princípios, e você vai com ele, ajuda, se aconchega aquilo, você nunca amou a Deus. Então, a privação serve para testar. Quando acontece a circunstância, você realmente ama a Deus, e quanto você realmente ama a Deus. Se não bastasse, né? Ela serve para capacitar, ajudar aqueles que passam por tribulação. Palavra que faz sentido é palavra sentida. Você não pode dizer algo para as pessoas que você não sente. Você não pode dizer para as pessoas algo que você não viveu, algo que você não crê.
Então você tem que muitas vezes passar por certas coisas, entender as tribulações e como você passou, para que você possa ajudar aqueles que estão atravessando o vale, deserto da vida. Também a palavra de Deus é clara quando ela nos diz que ela produz perseverança. Em nenhum momento o texto diz que você deve sentir alegria masoquista pela dor, pelo sofrimento, pela tribulação, pela aflição, mas que você possa encarar os benefícios que ela te traz, o que ela produz. É isso que nós estamos falando. A alegria não está intrinsecamente na aflição em si, mas no que ela produz. Então ela também produz perseverança. Há quantos que não alcançam esse estágio de perseverança, que é onde você possa ter raiz profunda em si mesmo, para depois fazer sombra para os outros, né? O valor de um soldado não é conhecido em tempo de paz. Você só conhece um soldado, o seu valor, no tempo de guerra, de conflito, de batalha. É aí que você conhece o valor de um soldado. E se somos soldados de Cristo, o nosso general é Cristo. O nosso valor é medido na hora que eu enfrento as adversidades, as aflições. Nosso valor é medido na hora que eu enfrento o vale da sombra da morte. É aí que se mede o valor do soldado. Aquele que persevera não desiste nunca. Os que perseverarem até o fim serão salvos. Então ela produz perseverança. Você não alcança perseverança a partir de um ato de fé cômodo, tranquilo, confortável, mas somente através de uma fé provada. E ele diz aqui muita alegria, né? Outra coisa, né? Que essa perseverança, ela tem que ser alcançada e ela tem uma continuidade, né? Uma ação de completude, até que você atinja duas coisas que é importante na nossa vida, que é a maturidade espiritual. Veja que ele diz, para que nós sejamos perfeitos, para que sejais perfeitos. Perfeito, um dos sentidos mais usual do grego está aqui, o grego usado no texto, perfeito como maturidade, não como impecabilidade. Essa perfeição de ausência de pecado só vai acontecer na glória, na eternidade. Então, ninguém aqui vai ser perfeito, ninguém aqui vai viver uma vida perfeita, porque nós somos pecadores, o pecado habita em nós. Não somos pecadores porque cometemos pecados porque somos pecadores, fomos livres da escravidão do pecado, do domínio do pecado, mas não da presença dele, que é a conclusão, a consumação de tudo, o extermínio de todo o pecado. Então nós buscamos essa perfeição, mas a palavra diz, buscai a perfeição, buscai a estatura do varão perfeito, Cristo. Nós temos que buscar sempre, e o segredo não está no destino, mas na jornada. Então, maturidade espiritual, a capacidade de lidar com todas as contradições do mundo, a capacidade de lidar com todas as divergências e diferenças do mundo sem se perder nelas. O maduro é aquele que não se perde, não é aquele que perde ou ganha. Você não alcança para o mundo racional, né? Para o espírito do mundo, a racionalidade, você adquire maturidade pela experiência, pela idade, e não é nada disso. Se fosse assim, eles não faziam tanta asneira. Você adquire maturidade, né? Através da perseverança. Você adquire maturidade espiritual, que vai te dar consciência plena, percepção de valores e de posições, e que vai te dar a capacidade de não se perder mais,
na contradição dos homens, na contradição do mundo, na contradição do diabo. Essa é a maturidade espiritual, né? Essa maturidade não vem de qualquer forma, não vem de qualquer jeito. Nós lutamos com ela todos os dias e damos um passo além a cada dia, crescendo, amadurecendo, de tal forma que eu posso até errar, falhar, mas eu tenho como rever meus conceitos, rever meus erros, me arrepender, de tal forma que eu não fico à mercê de qualquer vento de doutrina. Atinge uma maturidade espiritual que me faz permanecer firme, estável, sem preocupação de que modismos vão me levar. É isso que a tribulação e a aprovação produz. E ela produz também, né, ela molda o nosso caráter. Ela promove a nossa maturidade e ela molda o nosso caráter. Para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Não são as coisas boas que moldam o nosso caráter, são as dificuldades da vida, são as tribulações da vida que moldam o nosso caráter, a nossa integridade. Porque você tem que ver uma coisa diferente. Integridade e honestidade são duas coisas distintas. Honestidade é uma questão de formação. Uma pessoa pode sair na rua e ver uma carteira perdida com dinheiro e devolvê-lo para o dono intacta, com todo o dinheiro dentro, honestamente. Nem por isso ela seja íntegra. Porque a integridade é uma questão de caráter. Ele foi educado a não pegar nada de ninguém, a não se utilizar de nada que não é dele, formalmente, na sua casa, na sua educação. Mas essa mesma pessoa que é capaz de devolver uma carteira perdida na rua, com dinheiro que for dentro, não sendo dele, e destacada socialmente, é a mesma pessoa que é capaz de trair a sua esposa, o seu esposo, e achar normal. Então você percebe que integridade e honestidade não são a mesma coisa. A Bíblia não diz que você seja honesto. O íntegro necessariamente vai ser honesto, mas o honesto não necessariamente vai ser íntegro. Essa é uma verdade incontestável, tá? Então você vê, eu poderia passar horas aqui falando de várias coisas que as provações, as tribulações, as aflições da vida nos beneficiam. A questão é, onde eu tenho que ter alegria? De onde vem essa alegria, né? Tende por motivo de toda alegria. É exatamente esse o modo de enxergar. Se você passa por uma tribulação, seja uma perda de alguém que você ama, seja uma enfermidade, seja uma adversidade financeira, seja uma porta de emprego que se fechou, seja um relacionamento que se terminou, seja qualquer coisa que te aflige, né? Seja um fracasso aqui ou ali, olhe pela perspectiva de Deus e veja que ela pode te ensinar muito, né? Ela pode te levar a um patamar muito maior de vida. Lembre-se que Deus só permite isso para que você possa enxergar a sua fé, que está em Joristado. Ele te faz isso para que você possa destruir o orgulho que ainda habita no seu coração e que te afasta da graça de Deus. Ela faz isso para te desapegar das coisas mundanas, para que você possa desfazer e se voltar para as coisas de Deus. Quanta gente dentro da igreja está apegada às coisas materiais, às coisas do mundo, a pessoas a isso. Quanta gente dentro da igreja nega a Deus por alguém ou por alguma coisa. Se afasta de Deus por alguém.
prefere o aplauso do mundo, prefere o reconhecimento do mundo do que o reconhecimento de Deus. Quanta gente ela serve para aumentar a sua expectativa da eternidade. Infelizmente, a maioria da igreja hoje, eu digo isso de maneira com tristeza, mas sem medo. A maioria da igreja não tem a expectativa do céu. Quando tem muito aquém do que deveria ter. Sua expectativa maior é do mundo. Seus sonhos, seus planos, seus valores estão todos atrelados a conquistas e realizações mundanas. Uma parcela de responsabilidade enorme sobre isso o evangelho que tem sido pregado hoje. É o evangelho que visa o homem e o mundo e não visa Deus e o céu. As privações, as tribulações tem a ação de nos voltar para o céu, os nossos olhos para o céu. Da mesma forma, testar o nosso amor por Deus. Veja quem você ama de fato. Onde está Deus na sua vida? Deus não reparte a glória dele com ninguém. Se você diz ser discípulo de Jesus, se você diz ser filho de Deus, Deus tem que estar acima de qualquer pessoa, de qualquer coisa. Veja se você tem tido a capacidade de ajudar os outros, você fica na sua. Você não tira proveito daquilo que você passa, das tribulações, se ela não te ajudar a ter maior capacidade, disposição de ajudar os outros. Produz perseverança, produz maturidade e produz molda o nosso caráter. Amém? Então olha para isso. Quando você estiver triste, desanimado, desamparado diante das tribulações, volte-se e pense, espera aí. Os benefícios que ela me traz são enormes. Eu estou olhando com uma perspectiva errada. Eu estou olhando com a lente da razão apagada do mundo e não com a lente da Bíblia iluminada por Cristo. E se você já está há muito tempo sem estar começando a achar que a resposta de uma vida boa é a ausência de aflição, está na hora de você parar e repensar o seu conceito, porque ele está errado e perigoso. Errado e perigoso. Porque está na hora de você se alertar. Ninguém escapa das aflições da vida. A questão é como você as enxerga. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar.